Cristo. Amém. Glórias a Deus. Irmão e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez, eis-me aqui, estamos aqui na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero começar esta noite dizendo, louvado seja o santo nome do Senhor, que Deus falou grandemente conosco nessa noite, usando a irmã, a missionária Neide, a irmã Neide, e Deus, ele quando Ele manda, Ele realmente garante, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero dizer que nessa noite, Deus, Ele falou profundamente, quando a irmã, a missionária Neide, falou aqui, usou as palavras dizendo que nós não devemos perder tempo. Não devemos perder tempo porque o inimigo está furioso e o inimigo está aguardando que a gente fique em casa dizendo: hoje está fazendo frio, hoje está chovendo, hoje vai dar poucas pessoas na igreja, hoje eu não vou porque o culto não está o pregador fulano de tal. Então eu quero dizer nesta noite que não interessa o que aconteça, mas o servo e a serva de Deus tem que estar de prontidão, tem que estar com espadas e escudo nas mãos para defender o reino de Deus aqui na terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero dizer também que antes de eu sair de casa, eu falei com minha esposa, dizendo: hoje eu estou com a ligeira impressão que não vem quase ninguém para a igreja. Primeiro, por causa do frio. Segundo, aí a minha esposa falou: eu realmente não estou com muita coragem para a igreja hoje não. Mas Deus veio usar a irmã Neide para mais uma vez nos fortalecer e que não tem barreiras para que deixamos de ir à igreja. Porque o rei Davi, ele vacilou quando ele deixou de louvar e buscar o Senhor, de ir à casa do Senhor. Então a Bíblia diz que a cabeça vazia é morada de Satanás, e é verdade. Então, quando a gente deixa de buscar a Deus, a gente começa a pensar em coisas ruins. E por esse motivo eu quero dizer nesta noite que aconteça o que acontecer, jamais deixarei de servir ao Senhor. Pode passar céus e terra, porque certamente a palavra de Deus não há de passar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero começar este culto dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso e não há um outro Deus como o nosso Deus, porque Deus nos permite que nós vivemos dias maravilhosos, porque se olharmos para trás, nós vamos ver que existe milhões de pessoas pior do que nós em todos os ângulos. Então, existem pessoas que hoje vivem nos cárceres privados, presos. Existem pessoas que não podem sair de suas casas. Existem pessoas que estão condenadas à morte. Existem pessoas que não podem nem sequer falar que Deus é maravilhoso. Existem pessoas que não têm a liberdade que a gente tem. Então nós devemos agradecer a Deus por mais um dia, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Então nós começamos hoje, louvado seja o santo nome do Senhor, dizendo: Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, neste momento eu venho te pedir, Pai, graça e paz para a sede de Aurelino Leal, para essa igreja que chamas vivas sobre o altar, Senhor, para todas as igrejas que pregam a tua palavra com retidão, Senhor. Deus, o Senhor conhece cada um de nós que pregamos com alegria, que falamos do teu nome, Senhor, porque nós te conhecemos, da tua bondade, da tua misericórdia, que nós somos testemunhos vivos, Pai, que o Senhor é maravilhoso. Jesus, eu quero te agradecer por ter vindo a esta terra, Senhor, derramar o seu sangue
sangue na cruz, para que nós não perecemos, mas tenhamos a vida eterna. Pai, que maravilha, Senhor. Obrigado por todas as lutas, por tudo que nós passamos aqui, porque por mais que sofremos, ainda é pouco para aquilo que tu sofreu por nós, Senhor. O valor que o Senhor deu para nós não somos capazes de te dar, Senhor. Tende misericórdia de todos nós, é o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite eu queria falar aqui do Evangelho de Cristo. E do Evangelho que foi prego na Samaria, em Samaria. Louvado seja o santo nome do Senhor. E também eu quero dizer nesta noite, e nós vamos aqui para o livro de Atos 8, versos 9. 8, versos 9. Louvado seja o santo nome do Senhor. Atos 8, versículo 9. Louvado seja Deus. Então vamos começar dizendo a palavra que o Espírito Santo me deu nesta noite para que eu trouxesse a esta igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Diz assim: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte de mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo que este é a grande virtude de Deus. E atendia-nos a ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Felipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homem como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, então, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João. Louvado seja o santo nome do Senhor. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também
a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não está reto diante de Deus. Arrepende-te, pois desta tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Louvado seja o santo nome do Senhor. O 23. Pois vejo que está em fel de amargura. Pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orais vós por mim ao Senhor, para que eu nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, nesta noite, o que a palavra de Deus vem nos dizendo é que o reino de Deus não se compra. O reino de Deus não é comprado com dinheiro. O reino de Deus é comprado com adoração. O reino de Deus nós ganhamos quando bendizemos ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, existem pessoas ainda hoje que querem comprar o reino de Deus com dinheiro, fazendo promessa a pastores, determinando, alugando templos, imensidões de galpões, para que ali seja construída ou constituída uma igreja. Existe ainda no tempo de hoje pessoas que querem fazer do jeito dele e acham que Deus tem obrigação para com eles. Existe ainda hoje, queridos e queridas, irmãos e irmãs, pessoas que acham que Deus é vendável. Existe ainda hoje pessoas que acham que pode tudo fazer com o seu dinheiro, quando na verdade o dinheiro para Deus não vale absolutamente nada, porque Deus é o dono do ouro e da prata, é dono de tudo que na terra há. Então Deus não precisa de dinheiro e nem de nós. Agora, nós não podemos viver sem Deus um segundo. Como disse a irmã missionária Neide, Davi fracassou exatamente quando ele desobedeceu a Deus, quando ele deixou de ir à casa do Senhor. Quando ele tirou o tempo não para buscar a Deus, mas para maquinar algo ruins. E verdadeiramente nós sabemos que o lugar do crente é na igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Para
irmãos, nós precisamos passar sacrifício, dificuldade, enfrentar chuva, sol, frio, calor, mas nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos fazer como estes homens que foram levar a palavra de Deus e lá encontraram barreiras. Enquanto eles pregavam o evangelho em Samaria, louvado seja o santo nome do Senhor, Saulo consentiu a morte daquele homem que falava da palavra de Deus. Queridos e queridas, eu quero dizer nesta noite que bem-aventurado foi Felipe, porque Felipe saiu e foi para a cidade de Samaria, onde foi pregar o evangelho, e lá Deus operou na vida de Felipe grandemente. Chegou ao ponto que Simão queria comprar a dádiva que Deus tinha dado para Felipe. Simão, creio eu que foi até por ignorância, ou pelo fato dele já ter se acostumado com as mentiras, com as falsas magias, porque hoje não é diferente. Hoje tem muitos que fazem magias e que aos olhos do homem parece certo, quando na verdade, louvado seja o santo nome do Senhor, para Deus não passa de um monte de mentirosos. Ainda hoje existem pessoas querendo comprar, louvado seja o santo nome do Senhor, a graça de Deus com dinheiro, mas não sabendo que estão fazendo um grande mal para si próprio, porque mal nenhum atinge a Deus, mas atinge a nós que estamos debaixo dos pés do Senhor. Então nós precisamos, a partir de agora, lembrarmos: não tem chuva, não tem sol, não tem sereno, não tem empecilho. Ei, o diabo muitas vezes vai bater na tua mente dizendo: olha, hoje não vai para a igreja porque não vai ter nada que interesse a você. Só que nós sabemos que é quando vem essas setas, é aí que a gente tem que se arrumar e vir para a casa de Deus e orar e buscar, porque nós sabemos que a partir daquele momento o diabo está com o laço armado para pegarmos nós no primeiro fracasso, na primeira oportunidade. Então, por esse motivo, eu quero dizer: sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que a fé move montanhas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queria eu poder e ter a fé daqueles 4 rapazes, porque hoje são poucos que têm fé, que Jesus, chegando naquela cidade, ele entrava de casa em casa e ia pregar o evangelho, ensinar o evangelho, ensinar as coisas lindas e maravilhosas do reino de Deus. E quando Jesus entrou naquela casa, estava lá pregando, ensinando as maravilhas de Deus. Existia gente na cozinha, existia gente no quarto, existia gente na sala, existia gente por todos os lugares da casa. E existia muita gente do lado de fora, porque a casa não comportava mais. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, chegaram 4 rapazes, carregando um colega. Entre todos eram 5. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu estou falando isso justamente para reforçar a nossa fé,
para buscar a palavra de Deus, quanto mais dificuldade a gente tiver, mais a glória é certa. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então aqueles 4 homens, carregando aquele colega que estava ferido, perto da hora da morte, creio eu, e eles olhavam assim e diziam: ei, como nós vamos fazer para colocar esse irmão nosso lá dentro, para que Jesus coloque a mão sobre ele e ele venha reviver? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então aqueles homens tentaram entrar pela porta da frente, não deu. Tentaram entrar pela janela, não deu, porque a multidão era muito grande. Louvado seja o santo nome do Senhor. Todo o povo estava ali assistindo o que Deus falava através de Jesus Cristo, seu único Filho. E aqueles rapazes juntos pensaram: já sei como nós devemos fazer para colocarmos esse amigo nosso, porque eu tenho certeza, se Jesus colocar a mão, ele vai reviver. Então pegaram, amarraram aquele rapaz numa corda, subiram no telhado e tiraram. E Jesus está lá pregando, e Jesus está falando no meio do povo, a sala repleta. Eu posso imaginar como aqueles rapazes estavam tirando as telhas, e as telhas charrate, e eles foram tirando uma por uma, e foram afastando e pegaram aquele rapaz e desceram. Louvado seja Deus. E ali Jesus parou de pregar. Ali Jesus ficou olhando, e olhando aquelas carinhas lá em cima, olhando: olha, o mestre está olhando para meu amigo, o mestre vai curar o meu amigo, o mestre vai dar vida para ele. Louvado seja Deus. E aconteceu que aquele rapaz doente, enfermo, desceu pela corda e chegou à frente de Jesus. Jesus foi, colocou as mãos naquele enfermo e diz: perdoados estão os seus pecados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer nesta noite, irmãos e irmãs, que o nosso dever é orar pelos enfermos, o nosso dever é visitar os doentes. Não interessa a situação que ele esteja, ide por todos e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós, como porta-voz de Deus, constituído porta-voz, nós temos aqui, perante ao reino de Deus, nós temos autoridade de ser porta-voz de Deus aqui na terra. Quem autorizou, quem deu essa credencial para nós, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, Jesus deu a credencial para que sejamos porta-voz de Deus aqui na terra. Porque ele diz: aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu, porque eu estou indo para o Pai. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, Jesus, ele deixou autoridade suficiente para qualquer um de nós impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado, impor as mãos sobre o leproso e ele será sarado, o coxo anda, enfim, o cego vê. Esse poder foi constituído por Deus e determinado aqui para nós, aqui na terra. Não se admire se um dia chegar nesta igreja um enfermo e nós colocarmos a mão. Eu não estou falando eu, qualquer um de nós, o Espírito Santo está sobre nós, e se nós estivermos lado a lado, certinho, diante da palavra de Deus, certamente o Espírito Santo vai fazer o trabalho que Deus determinou, ele como consolador, fazer naquele porta-voz do Senhor que somos nós.
Então nós estamos esperando, louvado seja o santo nome do Senhor, esse dia. E não tardará a chegar, porque certamente um dia vai entrar por esta porta um enfermo ou enferma e vai ser curado aqui dentro desta igreja, e a partir desse dia, louvado seja o santo nome do Senhor, aí as bênçãos começam a acontecer, porque está determinado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. São 9 horas da noite. Hoje é uma noite de frio, mas até aqui Deus tem nos ajudado, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero dizer, gente, que por mais dificuldade, olha, lembramos que Saulo, ele invadia as sinagogas, ele invadia as casas, ele invadia, ele expulsava os crentes, ele colocava, determinasse que os crentes fossem presos. Mas Saulo só não sabia que nessa fugida que esses crentes dariam dali, eles iam pregar em outros arredores. E louvado seja o santo nome do Senhor. Foi por esse motivo que hoje nós estamos aqui pregando o evangelho